Bom dia! Vamos lá concluir a nossa mais atividades. Hoje nós vamos fazer 179 e 180 para concluir a mais facilidade, né? Porque essa mais atividades aí tá muito molezinha. Então façam aí 179, 180 e eu volto com a correção. Забуду имя любимое мое, твое имена, имя любимое мое. Pronto? Vamos lá corrigir? Página 179, questão 14. A tabela abaixo apresenta o tempo aproximado que a luz do Sol demora para chegar em alguns planetas do Sistema Solar. Escreva os intervalos de tempo da tabela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Ainda dá a dica aí, né? O que é ordem crescente? Então vamos lá, ordem crescente. Primeiro é o Mercúrio, 193 segundos. Depois vem a Terra. Ixi, tá aqui, né? Mercúrio. Depois vem a Terra com 8 minutos. Depois vem Júpiter com 43 minutos. Depois vem Saturno, né, com a hora e 20 minutos. Na ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Por que é, se o 193 é um número maior do que o resto? Mas é segundos. Então, segundos é menor do que minutos. Não esqueçam. 15. Complete as frases usando apenas uma vez cada palavra abaixo, de maneira que as frases se tornem verdadeiras. A. O pai de Fernando tem 3 décadas de idade. B. O ano 2084 será bissexto, pois ele terá 366 dias. C. Um médico recomendou seu paciente tome certo remédio de 6 em 6 horas. D. O tempo ideal de um banho sem desperdício de água é 5 minutos. 100 anos equivalem a um século. A. Décadas. B. Bissexto. C. Horas. D. Minutos. E anos e século. Não esqueçam os certinhos do lado. Tarefa corrigida. Vou falar isso aí até vocês enjoarem. Agora 180 para concluir. Questão 16. Observe o mesmo relógio em momentos diferentes do mesmo dia, após o meio-dia. No primeiro momento, são 2 horas. No segundo momento, são 5 horas. E no terceiro momento, são 9 horas. Determine quanto tempo se passou entre os momentos 1 e 2. Então, é 17 horas menos 14 horas. 17 horas, que são 5 horas, menos 14 horas, que são 2 horas, tá? Representa a tarde. Então, e a primeira bolinha. 17 menos 14, 3 horas. Na segunda bolinha, ele quer o relógio 1 e o relógio 3. O relógio 3 são 21 horas, porque é à noite. 21 horas menos o relógio 2. O relógio 2 são 17 horas. Então, 21 menos 17, 4 horas. Era só você subtrair. Mas, observando que ele diz que os horários são depois, né, após o meio-dia, certo? E o relógio 2 e 3? O relógio 3 é 21 horas e o relógio 2... Ixi, eu troquei, gente. Aqui eu botei... Peraí. Aqui é 1 e 2. 1 e 2. Certo? Aqui é 2 e
aqui é 1 e 3. Então, eu troquei a ordem aí, tá? Então, repetindo, ó, 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3. Então, é 21 menos 14, certo? 21 menos 14, 7 horas, certo? 17. Lilian fez uma viagem para o estado do Rio de Janeiro. O ônibus saiu às 22 horas e 40 minutos de um dia e chegou às 6 horas e 55 minutos do dia seguinte. Quanto tempo durou essa viagem? 24 menos 22, que é um dia, né? Menos as 22 horas, 2 horas. Depois eu vou botar os minutos, que é os 55 minutos menos os 40 minutos, né? Porque 40 minutos de uma viagem, 55 minutos da outra viagem. Então, dá 8. É 8? Não, tô doida. É 15. 15 minutos. Então, é 6 horas mais 2 horas dá igual, vou botar aqui, 6 horas mais 2 horas dá igual a 8 horas, certo? Então, vai ficar aqui a resposta, ó, 8 horas e 15 minutos, certo? Por que eu botei aqui 24 menos 22? Porque foi de um dia para o outro, tá? Então, de um dia para o outro, a diferença é de 2 horas, né? De 10 horas de um dia para o outro. Então, 2 horas. Calculei os minutos, diferença dos minutos. Por quê? Porque era 6 horas e 55 minutos e 22 horas e 40 minutos. Então, calculei os minutos de um com os minutos da outra, certo? A diferença de 15 minutos. Depois, calculei as horas de um com a diferença das horas do outro. Então, a viagem demorou 8 horas e 15 minutos. Questão 18. No relógio da sala de aula está marcando o horário do início da aula de inglês. Olha aí a aula da tia Cássia. Sabendo que a aula ocorre após o meio-dia e tem duração de 1h30, em que horário deve terminar a aula de inglês? 15 horas, né, que é a hora que está marcando aí no relógio, 3 horas da tarde, só que à tarde eu uso 15 no lugar do 3, mais 1 hora, que é a duração do tempo da aula, certo? Então, 15 mais 1, 16, né? Assim? E ele pergunta, em que horário deve terminar a aula de inglês? 16 horas e 30 minutos. Por que o 30? Porque é 1h30. Então, que horas termina a aula de inglês? 16h30. Repetindo, 15, que é a hora do relógio, eu tenho 1h30 de aula. Então, se eu tenho 1h30 de aula, vamos colocar aqui para não confundir. Eu tenho mais 1h30 minutos. Então, eu tenho 15 mais 1, 16 e 30 minutos. Certo? Então, a aula deve terminar às 16h30. Ok? Tudo certinho. Terminamos aí o nosso módulo 2 de matemática. Então, próximas aulas só revisão. Beijos!